Vamos lá, então. Seja bem-vindo, Pedro. A gente se conheceu pelo Instagram, né? Através Sim. de temas variados, e eu logo te chamei para bater um papo sobre a CNV, que é um tema interessantíssimo, que eu gosto muito. Gostaria que você se apresentasse para os meus amigos, meus familiares que estão aqui. Sinta-se à Ah, vontade. legal. Obrigado, Márcia. É, Bom, basicamente, hoje em dia eu trabalho principalmente com a comunicação não violenta, né? E com Uhum, processos colaborativos, assim, projetos colaborativos, né? Que eu acho que esse é um dos grandes objetivos da comunicação não violenta, é a gente desenvolver essa habilidade cooperativa, né? Colaborativa. Existem vários caminhos para fazer isso, várias metodologias existem no mundo, né, que estimulam uhum. isso. E a comunicação não violenta foi um dos caminhos que eu descobri e que hoje em dia eu compartilho com outras pessoas. É basicamente isso, mas aí eu não sei quão detalhadamente você quer saber da minha trajetória, mas um resuminho é basicamente esse. Você entrou mais por esse lado, né, da comunicação não violenta. Para o pessoal que assim não tem uma noção ainda, não entende do assunto, que é muito além do que a comunicação, né? Você poderia explicar assim mais ou menos quais são os pilares básicos que a comunicação não violenta aborda para gente, tanto no pessoal Uhum, quanto no profissional? com certeza. E esse é o jeito que eu entendo também, né? Tem outras pessoas Uhum, que talvez descreveriam de outros jeitos. sim. Mas eu entendo que a comunicação não violenta é um convite, é uma série de reflexões, assim. É um Uhum, conjunto de reflexões, de princípios que vão convidar a gente a desenvolver um tipo de consciência, assim, tá mais consciente sobre coisas que vão rolando enquanto a gente se comunica, né? Existem vários tipos de uhum, comunicação, né? Tem uma sim, comunicação minha com você, mas também tem os meus diálogos internos, isso, também, né? E também tem uma sim. comunicação assim em larga escala, no sentido de como é que a gente está se relacionando numa proporção assim social, né? Então existem Uhum, vários tipos de comunicação e a comunicação não violenta é esse convite para ir estando cada vez mais consciente sobre o que vai acontecendo quando quando a gente, por exemplo, se considera inimigo, né? uhum, Quando eu te considero minha inimiga, o que acontece na nossa relação? O que acontece na nossa comunicação? Como é que a nossa comunicação também pode jogar a gente para ir se considerando cada vez mais inimigo um do outro? sim. Ou também pode jogar a gente para também não se considerar inimigo, se considerar possivelmente parceiros, né? Uhum, E tentando achar esses caminhos cooperativos, né, colaborativos, assim, porque quando a gente pensa em inimigo, muitas vezes a gente pensa assim, guerra, né, inimigo, e tal, mas aham, existem inimizades dentro de casa mesmo, né? Às vezes, quando a gente tem um conflito com uma pessoa com quem a gente convive, muitas vezes a gente se sente atacado, né? Muitas vezes a gente se defende atacando a outra pessoa. Então, sim. tudo isso para mim está dentro dessa pesquisa da inimizade, né? O que transforma a gente Sim. meio que em inimigo e como é que a gente vai ficando consciente? Porque quanto mais consciente eu tô, mais eu consigo falar, opa, peraí, isso aqui está acontecendo. É nesse caminho que eu quero ir mesmo? Ou não? Ou será que eu conheço outros caminhos? E aí a comunicação não violenta vai ajudando a gente a desenvolver outros caminhos, né? E aí Sim. isso também demora tempo, não é uma coisa do dia para noite que vai mudar assim, mas é muito legal, porque aí vai mudando o jeito de pensar mesmo, e aí isso vai Uhum, abrindo outras possibilidades. interessante. Pedro, eu vim conhecer a comunicação não violenta o ano passado, em meados de agosto, por aí. Eu adquiri um curso, né, da Renata Bidoni, você deve conhecer, ela é uma excelente psicóloga, né? E eu Uhum, fiquei encantada pelo tema. E foi somente aí que eu vim conhecer esse lado da comunicação, né, não violenta, que tem a ver com a empatia também, né? E tem. como que a gente, que nem você falou, traz a gente para
para dentro, né, para expandir a consciência nossa, né? E a partir desse momento que eu ingressei nesse lado de me conhecer, que eu vim poder identificar em mim algumas falhas, né, que eu não estava contente, não estava de acordo com o que a nossa essência é realmente, né? E tem Uhum. alguns passos que a gente pode seguir, que a gente pode adentrar na comunicação não violenta e praticar no dia a dia, por exemplo. Você poderia citar algum Sim, deles? sim, com certeza. Eu acho que tem várias coisas dentro da comunicação não violenta que podem ajudar a gente a parar um pouco assim e olhar para situações que nem você falou, né? Refletir um pouco e ver coisas que você não estava vendo antes, né? Sim. Então, tem até pessoas que sugerem assim, 4 passos, né? Que é Isso. você observar, você ver o que que você está Uhum. sentindo, né? Quais são as suas necessidades, Uhum. fazer um pedido. Eu entendo que esses 4 passos, eles são meio que 4 elementos, muito mais assim do que um jeito certo de falar, sabe? Um jeito Uhum. garantido de se comunicar, porque às vezes, se você considera que é um jeito garantido, né? Muitas pessoas tentaram fazer os 4 passos É um método. e aí falaram assim, ah, mas não funcionou comigo, né? Exatamente. Porque não é uma coisa assim, ah, faz isso e o resultado é garantido, né? A pessoa que está Uhum. do outro lado vai reagir de uma forma específica. A gente nunca sabe como a outra pessoa vai reagir, né? Verdade. Mas esses elementos, por exemplo, você começar a diferenciar o que que é uma opinião sua e o que tá mais para um fato, né? Quando você olha para uma situação, porque muitas vezes a gente embaralha tudo, né? O que que é Sim. um julgamento meu, o que que é uma opinião minha, o que que tá mais próximo de ser considerado um fato, né? Ou o que que é uma coisa, um sentimento que eu estou sentindo, ou o que que é um sentimento já misturado com julgamento, com interpretação de uma situação, né? Que é um bololô aqui dentro, né? As Sim. coisas vão se misturando tudo. Ou o que que é, por exemplo, como é que a gente faz pedidos, né? Baseado em quê, assim? Então, por exemplo, essa diferença entre o que que é uma necessidade minha, o que que é uma estratégia para cuidar de uma necessidade, né? Então, essas coisas elas vão ajudando a gente a ampliar o olhar, né? Que nem você falou, vai vendo coisas que você não via antes. E aí isso é muito legal, porque aí a gente vai ampliando o nosso repertório para lidar com as situações. Isso vai garantir que a gente não se sinta mais frustrado, nem tenha conflitos, né? Não, Não. não vai garantir. Não vai garantir. A comunicação não violenta não serve para evitar conflitos, na minha opinião. Ela serve para ajudar a gente a encarar os conflitos, Resolver, mas né? com mais ferramenta, né? Mais repertório e menos assim a gente. Sabe aquela situação, quando você vê, você já falou, quando você vê, você já fez. Aí Sim, você fala, meu Deus do sim. céu, o que que eu fiz? O que que eu falei para essa pessoa, né? Às vezes até parece que não era você. Não tem umas situações assim que você Verdade. fala, meu Tem. Deus. Então, a comunicação não violenta me ajuda a lidar com essas situações e às vezes quando eu não consigo, quando eu acabo fazendo ou falando mesmo, a comunicação não violenta me ajuda mesmo quando eu faço essas coisas que eu não queria ter feito ou que eu faço e aí eu olho para trás e falo, puxa, que mancada que eu fiz, porque a comunicação não violenta me ajuda no momento pós-conflito também, Uhum. sabe? Aquela conversa que Sim. a gente senta junto assim depois do conflito e fala, você ficou chateado, Uhum. né? Me conta o que que você está sentindo, tal. Então, ela me ajuda aí também nesses momentos pós-conflito, porque esses momentos pós-conflito, eles podem mudar tudo. Eles podem machucar mais ainda a gente, né? Mas eles também Sim. podem ir encaminhando as coisas para a relação se ajustar, para a relação se atualizar, né? Porque o conflito é isso, é quando a gente se bate assim, né? E aí, e aí quando a gente
tem mais ferramenta para ter essas conversas. Nossa, hoje em dia eu tenho conversas com as pessoas que anos atrás eu nunca ia conseguir ter. Porque hoje em dia eu consigo ter mais consciência, eu consigo ter mais repertório, eu consigo falar, opa, peraí, eu quero ouvir ou eu quero falar? Essa pergunta é uma pergunta básica para você se fazer numa conversa, mas ela pode te ajudar. Peraí, nessa conversa, nesse exato momento, eu tô querendo ouvir ou eu tô querendo falar? Né? Silêncio fala Isso, muito essas coisas também, vão né? ajudando a gente a se localizar, porque se eu tô querendo falar e eu vejo que a outra pessoa também tá querendo falar, é uma coisa que não encaixa, né? Sim, Então, são esses encaixes que a gente vai achando com o tempo e essas reflexões que você falou, né? Esses 4 passos, eles vão ajudando a gente como se fosse assim uma muleta, assim, né? Um apoio sim, para a gente ir se localizando e ir refletindo, né? E ir tendo mais consciência e ir vendo as coisas que a gente não estava vendo antes, né? E sim, aí, eu posso te sim. fazer uma pergunta? Sim, pois não. O que que você viu, assim, de transformação em você desde que você começou a ter contato com a comunicação não violenta? Alguma coisa mudou? Alguma chave caiu? Alguma coisa... Porque, assim, às vezes não é uma mudança drástica, né? Uma mudança gigante, Uhum, mas às vezes é um detalhe que mudou que você fala, nossa, esse milímetro aqui que se transformou muda muita coisa, né? E como é que foi para sim. você? Então, para mim veio justamente numa época que eu estava em 2019, onde eu entrei, né, nesse ramo nesse lado do autoconhecimento, através de uma imersão que eu fui. Foram 3 dias, onde teve vários cursos. E depois eu parti para o processo do coach, Master Coach, que é 1 ano. E depois veio a pandemia, né? E tudo isso agregou muito para mim. Eu era uma pessoa assim muito irritada. Então, quando eu conheci a comunicação não violenta, eu mudei o meu comportamento comigo mesmo, porque eu Hum. dialogava muito, como você disse, nós temos o diálogo interno, né? Para mim fazer uma live assim hoje, antes eu estava questionando, eu dou conta? Eu posso? É para mim? Eu também posso fazer isso? Então, eu consegui dialogar comigo mesmo, esse foi um ponto importantíssimo, e a partir daí eu consigo ouvir outras pessoas. Porque antes eu não conseguia, eu era uma pessoa assim, fechada, uma pessoa que não gostava de ouvir e nem de falar, entendeu? Então isso foi muito importante para mim, esse voltar para dentro da gente, conhecer quais são, né, as falhas que às vezes a gente está no subconsciente, a gente não consegue ver, né? Mas sabe que está lá, porque a gente está tendo aquelas faíscas, né, todos os dias com a gente mesmo, com os outros, então a gente consegue identificar quando a gente volta para dentro. E E aí isso foi para mim você, o ponto, desculpa. sim, pois não, É, aí você, quando você, porque você falou, né? Ah, eu me perguntava, ah, será que eu posso? Será que é pra mim? Será que eu, né, me exponho, e tal? sim, sim, Você foi identificando esses receios, né? E aí sim, você foi dialogando e aí achando formas de você se sentir mais segura. exato. Comecei a fazer perguntas para mim mesmo, né? Eu fui vulnerável comigo mesmo. Quando eu sou Hum. comigo mesmo, eu consigo ser com os outros. Então, ajudou muito nessa questão. Comecei a fazer perguntas. Se eu não posso fazer hoje, é porque eu não estou preparada, não estou segura. Mas amanhã eu posso, se eu me preparar, né, se eu tiver segurança. Então, eu consegui manter esse diálogo mais positivo, porque a comunicação violenta fala muito das vozes interiores, né? Uma que fala, você não pode, a outra tem até o símbolo da girafinha, né? Sim. É muito interessante. Como uma nos E, coloca para baixo e a outra nos põe para e é cima. interessante isso, né? Porque você falou de uma coisa que eu achei muito interessante, que é você se vulnerabilizar para você mesma, Isso, né? E como sim, isso pode ajudar, né? Porque é quase como se eu baixasse a guarda comigo mesmo, né? exato. E aí Exatamente isso. acolher, sei lá, imperfeições, acolher medos, né? E olhar de Sim, frente mesmo e falar, bom,
eu tô vendo que esse medo existe, né? Eu tô vendo que essa insegurança existe. Porque aí quando você consegue fazer isso, você consegue pensar em próximos passos, né? Se você fica Exato. lutando, eu quero fazer, mas será que eu não faço? Eu acho melhor eu não fazer. Muitas vezes tem essa guerra interna também, né? Sim, sim, tem. E Sempre aí, tem essa quando, guerra. e aí quando você meio que admite e fala, bom, é isso aqui mesmo que eu tô sentindo, como é que eu posso encaminhar, né? E aí você vai achando caminhos para ficar mais segura, né? Mais tranquila. É muito interessante isso. Exatamente isso. Outra questão também, Pedro, foi a questão do julgamento. Uhum, É a questão da gente julgar o outro, julgar a nós mesmos, né? Quando a gente tem acesso a esses cursos mais intensivos, né, a gente consegue olhar no olho da pessoa e falar o que você está sentindo. Ali você não está falando a mentira, né? Você uhum. está sendo transparente. Então, a questão do julgamento eu melhorei muito também. Porque nós julgamos o tempo todo, né? Até nossos pensamentos, tudo. E a comunicação não violenta me ajudou também a julgar os meus pensamentos. E em relação. Tudo bem eu ficar te perguntando coisas aqui? É Sim, porque eu tenho curiosidade tranquila. de saber também como é que é para você, né? Sim, Quando sim. você disse que mudou em relação ao julgamento, o que que você percebeu, assim? Você se percebeu mais consciente de estar julgando? Como Sim. foi? O julgamento do meu lado, assim, foi em questão da o que chegava até mim. Eu comecei a entender o que estava vindo até mim, se aquilo era meu, se cabia deixar entrar em mim aquilo, ou se eu poderia deixar com a outra pessoa. Então, por esse lado, eu melhorei muito, porque hoje poucas coisas me afetam, entendeu? Eu consigo, né, deixar com a outra pessoa o que ela está trazendo para mim, que pode ser agressivo. E essa questão do julgamento, nossa, foi muito bom, assim, entender isso, sabe? Como eu era uma Uhum. pessoa muito irritada, muito agressiva, né? Até eu tenho um filho adolescente, ele sempre reclamava dessa questão da agressividade. Então, até o meu relacionamento com meu filho melhorou. Ai, que legal. Porque a raiva, né? A raiva, a Sim. agressividade em si, eu não acho que são um problema, né? Porque são Uhum. os sentimentos que a gente sente. Sim, Mas muitas vezes eu me acostumo, e aí eu tô falando até da minha própria história, assim, né? Eu me sim. acostumo a expressar minha raiva ou a minha agressividade de um certo jeito, que é um jeito assim explosivo, né? Uhum. Pode ser tóxico para mim, pode ser destrutivo até, né? Pode me machucar, machucar outras pessoas. Sim. E, e você sentiu alguma diferença assim no lidar com a raiva ou com a frustração? Como é que você acha que você lidava antes e depois de conhecer a comunicação não violenta? O que que mudou assim Antes, nesse lidar com a raiva? então, você estava dizendo anteriormente a questão da gente falar sem pensar, né? Uhum, Eu era assim, explosiva, mas eu falava, jogava. Hoje eu consigo refletir e fazer aquelas perguntinhas para mim mesmo, né? Antes de. Às vezes eu fico em silêncio, às vezes eu faço as perguntas antes e deixo a pessoa falar. Porque às vezes um julgamento, por exemplo, alguém que está me julgando, me criticando, ela tem uma necessidade para ser preenchida ali. Eu fico questionando, né? E as perguntinhas, tem umas perguntinhas básicas que a gente pode fazer, né? Que traz isso para a gente. Porque quem te critica, quem está te julgando, tem uma necessidade muito maior do que você. uhum. Essa própria ideia, né? É muito interessante essa ideia de que por trás de um julgamento, né, existem várias coisas possíveis da gente fazer escavar e fazer uma leitura das Sim, entrelinhas do julgamento, né? Porque o sim, julgamento, por exemplo, hoje eu estava tendo uma conversa e alguém me perguntou assim, o que que você acha dessas pessoas aqui? Eu estava uhum, falando, essas pessoas, eu acho que elas são meio mornas, assim, sabe? Meio monótonas, meio uhum, tediosas, né? Então, isso tudo são julgamentos. E aí, na sim, hora que eu tava falando isso, eu fiquei pensando assim, nossa, eu tô julgando essas pessoas, né? E aí já fiquei atento. E aí fiquei me perguntando, nossa,
como que eu iria descrever o que eu acho dessas pessoas sem o julgamento, né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma reflexão interessante. Será que dá para descrever o que você acha de alguém sem julgar, né? E será que o julgar é ruim também? Porque não necessariamente o julgar é ruim. Se eu sei que eu estou julgando, e se eu julgo conscientemente, será que isso não é bem diferente do que se eu nem percebo que eu estou julgando? Porque se eu não percebo que eu estou julgando, eu acho que é como se eu olhasse para a coisa e acreditasse que aquela minha opinião é a realidade absoluta, né? A realidade Sim, universal, a verdade universal. sim, Então, tem essa reflexão também sobre o julgamento, porque muitas vezes vem na cabeça de todo mundo que está refletindo, né, sobre comunicação, sobre julgar, nossa, estou julgando, julgar é errado, né? sim. E eu não acho que é necessariamente errado, mas eu acho que é interessante essa consciência mesmo, assim. E aí essa escolha, eu quero julgar nesse momento, o julgamento vai me ajudar a descrever alguma coisa, ou até perceber alguma coisa sobre mim mesmo, né? Porque o julgamento Sim, carrega um monte de informações, né? Tanto o meu julgamento quanto o julgamento das outras pessoas sobre mim. Então, se a gente começa a polir aí o julgamento, a gente começa a descobrir um monte de coisa legal, né? verdade. Porque às vezes o que uma pessoa diz sobre a gente não é o que a gente é, né? Às vezes a pessoa está nos julgando sem nos conhecer, né? É, Interessante. com certeza. E como essa reflexão pode ajudar também, né? Porque, deixa eu só te perguntar uma coisa, você tá me ouvindo bem? Eu acho que tá cortando. Sim, Voltei, não? sim, pode falar. Você quer que eu tente ir para um lugar com um sinal melhor? Eu não sei se sou eu ou se é a sua internet. Quer que eu Eu tente estou mudar? te ouvindo. Melhorou. É? Tá. Uhum, É, quando alguém, quando alguém diz uma coisa sobre mim, por exemplo, né? Hoje em dia, uhum, não é que isso não me afeta de forma nenhuma. Eu não sou robô, né? uhum, Eu ouço as coisas, eu me incomodo, eu sinto frustração de ver alguém falando alguma coisa que eu não acho que é verdade, né? Ou que eu não concordo com a opinião daquela pessoa. E às vezes eu fico uhum, desconfortável tanto com a opinião assim negativa sobre mim, né? Por exemplo, o Pedro, sei lá, vamos supor, o Pedro é um machista e uhum, opressor. E aí, se eu não uhum. concordo com isso, eu fico incomodado. E às vezes eu também fico incomodado com rótulos positivos. Por exemplo, teve um dia desses que alguém falou para mim assim: alguma coisa do tipo, Pedro, você é sempre certeiro com os seus posts. E aí eu falei assim, eu tô sentindo um certo incômodo com esse sempre certeiro, porque assim, sempre é muito, né? E é quase como se Verdade. fosse uma condenação, assim, né? Então é interessante essa coisa dos rótulos, porque os rótulos muitas vezes eles dão uma cristalizada, assim, a gente se sente meio preso nos rótulos muitas vezes, né? E essa Sim. consciência eu não tinha antes de aprender a Olha comunicação não só. violenta, antes de estudar, eu não tinha a menor Aham, consciência desses processos, assim, né? aham. E eu fui descobrindo coisas que eu fui descobrindo a minha ignorância conforme eu fui estudando a comunicação não violenta, porque antes de Hum, estudar a comunicação não violenta, eu não sabia as coisas que eu não sabia, né? aham. É que nem quando a gente começa a estudar alguma coisa, aí você vê assim, nossa, o quanto que eu não sei, né? Você começa a estudar alguma coisa, você fala assim, meu Deus, quanta coisa que eu não sei sobre isso. Parece que a gente não sabe cada vez mais, né? Porque a gente começa a descobrir um universo inteiro, assim. E para mim foi assim, eu comecei a descobrir, nossa, olha como eu não sei fazer isso, olha como eu não sei fazer aquilo. E isso é legal de um certo ponto de vista, porque a gente Sim, vai aos pouquinhos, né? Engatinhando aí, trabalhando com essa musculatura e vai desenvolvendo essas habilidades, né? exato. Aí a gente se coloca naquele ponto de aprendiz, né? Sempre tem algo para aprender.
É, com certeza. E é, pode ser até uma armadilha, né? Quando eu acho que tem um documentário, se eu não me Hum. engano, um documentário chamado Quando Eu Sinto Que Já Sei, alguma coisa assim, Ah, eu já ouvi que falar é desse. é uma armadilha assim, né? Quando eu falo, não, isso aqui eu já sei. E muitas vezes a gente faz isso nas nossas relações, né? Por exemplo, tô te conhecendo, a Márcia. Aí hoje eu vou sair daqui com uma impressão de você, né? Sim. Aí eu vou falar assim, ah, não, já entendi qual que é a da Márcia, né? E aí Aham. vou cristalizar também essa impressão sobre você baseado nessa sensação. Ah, já sei quem é a Márcia, Sim, né? sim. E isso acontece muitas vezes, assim, e é muito desconfortável, né? Quando alguém, sei lá, vira e fala assim, ah, não, eu já sei como é que você é assim, você é assado e tal. Fala, poxa, mas Exatamente. eu acho que eu sou mais que isso, né? Eu acho que eu sou diferente disso. Eu não sou E, só isso, né? Eu tenho muito mais para pois agregar. é, pois é. Tem uma pessoa comentando aqui. Deixa eu ver. Fazer as perguntas, mãe girafa, e se descrever através de fatos ou fazer perguntas ajudam? As pessoas têm perfis comportamentais diferentes das nossas ideias, no mundo das ideias. Uhum. É, eu acho que ela Interessante. estava se referindo àquela parte do que eu falei de como descrever sem o julgamento, né? Isso. Você estava até comentando aí sobre eu ia te perguntar, por exemplo, quando a gente tem um pensamento e a gente logo desperta, começa a sentir através daquele pensamento, né? Porque às vezes o pensamento é um gatilho, né? Que faz a gente sentir e a Uhum, partir daí a uhum, gente tem um comportamento diferente dependendo da outra pessoa. Como que a gente uhum, pode uhum. fazer, né? Nesse momento para a gente conseguir assimilar tudo aquilo no nosso consciente, porque a gente já sabe, né, o que está acontecendo. Sim. Nossa, eu não sei se não sei se eu tenho a resposta do que fazer, mas Ou eu como acho que que essa você reflexão. faz. Então, eu acho que essa reflexão que você trouxe é muito importante, porque você descreveu um processo que muitas vezes acontece dentro da gente, né? Muitas vezes esse processo de eu penso alguma coisa e a partir disso que eu estou pensando eu começo a sentir, Sim, né? E muitas vezes isso é um processo inconsciente, então eu nem percebo que isso está exatamente. acontecendo. Conforme eu vou Uhum, estudando, praticando a comunicação não violenta, eu vou começando a perceber esses processos internos, de uhum, perceber, nossa, olha o que eu estou pensando. Nossa, olha o sentimento que está vindo desse pensamento. E sim, aí isso é muito legal, por quê? Porque dependendo do que eu penso, eu vou jogar o meu sentimento para um lado ou para sim, outro, né? Porque o sim. pensamento muitas vezes é uma narrativa, né? É Aham, uma sim, narrativa sobre alguma coisa que eu estou observando, ou sobre uma situação que já aconteceu, ou uma situação que vai acontecer. Quando eu estou pensando na coisa, é quase como se eu estivesse contando uma história para mim mesmo, né? E isso, aí, só que dependendo de como a gente conta uma história, né? E a gente gosta de contar histórias, porque a gente gosta, né? Quando a gente assiste um filme, quando a gente lê um livro, é tudo história. Quando a gente vê sim, um programa de televisão, é uma história. A gente gosta de histórias e a gente se emociona com histórias. Só que existem exato. essas histórias que a gente conta através dos nossos pensamentos e que muitas vezes a gente não percebe que está contando, que tem um contador de histórias ali dentro, né? Só É. que a gente vai contando essa história e aí vai sentindo coisas a partir dessa história. Se eu não percebo que eu estou me contando uma história, eu vou ficar quase que refém desse processo. Né? Eu vou ser quase como se fosse um espectador, assim, né? Uma Porque se a gente pessoa que deixar está passar, vendo. Diga. se a gente deixar passar do pensamento para o sentimento, logo você está no comportamento que você não queria aquilo, está fazendo aquilo, né? Por isso é importante a Uhum. observação dos pensamentos, né?
Exato. E aí é quase como se eu estivesse assistindo um filme e achasse que esse filme é real. Uhum, sim. Então é um filme que está rolando dentro da minha cabeça que, lógico, é baseado em fatos reais, Aham, né? Observou coisas reais acontecendo ali, mas também tem uma série de misturas de opiniões minhas, coisas que eu concluí sem saber exatamente o que tinha acontecido. Então, tudo isso vai virando uma história, e essa história, que é uma história que eu conto sobre mim, ou sobre a outra pessoa, ou sobre uma situação, essa história vai me fazendo sentir coisas. E isso muitas vezes vai diminuindo as chances de eu conseguir dialogar com outra pessoa. Porque se eu conto uma história sobre a outra pessoa, ah, mas essa pessoa ela é desrespeitosa mesmo, essa pessoa é uma grossa, ou essa pessoa é uma burra, ela não sabe o que ela está fazendo, essa pessoa não se importa com ninguém, né? Isso tudo são pequenas histórias e pequenas narrativas. sim, sim. E aí, conforme eu vou contando essas histórias, imagina, se eu vou encontrar com alguém, eu vou para uma conversa, ou eu vou trabalhar com alguém, ou alguém dentro da minha casa, e eu vou contando essas coisas sobre a pessoa ali. Quando eu encontro com a pessoa, com que disponibilidade, com que energia que eu vou conversar com a pessoa, né? Qual é a chance de eu conseguir dialogar com ela? Não Então, consegue. essa consciência também vai ajudando muito, né, gente? Sim, verdade. A gente fica até lutando contra o próprio consciência, né? Porque você sabe que você falou mal da pessoa e agora tá de frente com ela. É, É, e o falar mal, né, ele... Desculpa, fala, fala. pode falar, pode concluir. É que você falou, né? Do falar mal. Às vezes o falar mal ele é pra fora, mas às vezes ele é até pra dentro, né? O falar Sim, mal no sentido de, ah, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa ruminação assim, né, dos julgamentos, ela pode acontecer, eu posso falar para outras pessoas, né? Até como uma forma de desabafar, né? Porque muitas vezes o uhum, desabafo ele vem cheio de julgamento, ele vem sem filtro, né? Quando a gente realmente desabafa, mas também se eu tô desabafando com uma pessoa que acredita no meu desabafo, acredita nos meus julgamentos, às vezes eu vou até criar uma certa inimizade dessa pessoa com a outra pessoa de quem eu tô falando, né? Se eu viro para você e falar, ah, exatamente. Márcia, aquela nossa amiga lá, é uma pessoa muito desonesta, é uma pessoa muito terrível, tal. Eu vou pintando uma imagem de uma pessoa horrorosa, né? E se você Sim, acredita nesses julgamentos, quando você for encontrar com ela, você também vai estar contaminada com essa energia, né? Então, como que também é importante a gente aprender a ouvir os desabafos das outras pessoas, né? Porque se eu ouço alguém desabafando sabendo que essa pessoa tá cheia de raiva, tá cheia de julgamento, tá muito frustrada, essa é a opinião dela, né? Isso também vai me ajudando a não cair de cabeça junto com o julgamento, né? Porque aí eu consigo até dar uma certa assistência ali, né? Oferecer uma escuta para a pessoa que está desabafando. Se eu não conheço essas práticas todas, eu vou cair de cabeça junto com aqueles julgamentos todos, né? E é quase como se eu fosse sugado junto com aquele desabafo da outra pessoa. É bem interessante sim, essa consciência também, né? verdade. É, a questão também da reclamação. Quando a gente julga, a gente também tem uma necessidade, né? E na reclamação também, que nem você disse nas lamúrias, lamentações, quando uma pessoa está reclamando para você, se a gente não tiver uma escuta ativa boa, a gente não percebe o que, que ela também está precisando, ela tem uma necessidade por trás, né? É, é quase como se fosse essa pesquisa é quase como se fosse uma pesquisa de tradução, né? Quando eu ouço alguém falando, eu vou desenvolvendo essa capacidade de ir traduzindo o que essa pessoa está falando para ir percebendo o que está por trás dessas palavras, né? Para muitas vezes não mergulhar de cabeça nas palavras dessa pessoa, Sim, para muitas vezes não acreditar piamente assim no que a pessoa está trazendo. Então é uma habilidade interessante, né? Essa
de ouvir alguém e aos poucos conseguir ir separando as coisas, né? E lendo as entrelinhas, porque aí eu vou começar a perceber o que que essa pessoa está sentindo quando ela fala isso, né? Sim. Quando ela fala isso, do que será que ela está precisando, né? Uhum. Então, as palavras da outra pessoa são uma expressão de tudo isso, né? E essas pequenas perguntas muito simples, né? Nossa, quando essa pessoa fala isso, do que será que ela está precisando? O que será que ela está sentindo? Essas perguntas elas vão ajudando a gente também a compreender, né? Porque se eu não tenho esses recursos, é muito fácil eu ficar com raiva da outra pessoa, né? Ou Exato. sentir uma certa aversão se a pessoa está falando uma coisa que é chato, que é incômodo, né? Se a Uhum. pessoa vem reclamar, né? Vem reclamar, eu falo, eu não aguento mais essa pessoa reclamando, né? E, e isso vai distanciando a gente também, assim, né? Vai diminuindo a nossa vontade de estar junto da outra pessoa, né? Quem não Sim. conhece alguém que é uma pessoa que reclama muito, assim, que você fala, nossa, essa pessoa reclama muito. Sempre quando eu encontro essa pessoa, ela tá reclamando, né? Reclamando no sentido Verdade. de contando alguma coisa que aconteceu com ela, que deixou ela triste, que prejudicou ela, que deixou ela mal, né? Isso para mim é uma necessidade que ela tá expressando ali de ser Sim. ouvida, né? De ser legitimada, de ser até cuidada, de ser valorizada, né? De falar, puxa, olha o que aconteceu comigo, olha para isso, né? Olha para mim. E até quase como uma necessidade de tentar digerir aquilo que aconteceu com ela, né? Então, é quase como se ela estivesse regurgitando ali aquela Sim. situação que aconteceu com ela para ver se ela consegue digerir melhor aquela situação, porque se ela está trazendo a situação de novo e de novo, e tem pessoas que repetem as mesmas histórias, né? Sim. Você Sempre. encontra a pessoa, conta as mesmas Uhum. histórias ali, histórias difíceis e tal. Para mim, isso tem a ver com essa necessidade também de criar um certo luto, assim, né? É quase como se fosse Uhum. uma expressão de, nossa, doeu tanto e ainda está doendo, e eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho. É por isso que eu te conto isso, né? Para ver se, de Verdade. alguma forma, esse processo me ajuda a seguir em frente, né? Verdade. Adriana disse que às vezes as pessoas só querem um pouco de atenção, Com né? certeza. Quem não quer atenção, né? Todos nós temos as Quem não quer necessidades, né? De atenção, né? atenção, de apreciação, de afeto, né? A gente está aqui hoje em parte porque a gente quer também a atenção das pessoas, né? Exato, Senão a gente estava numa exatamente. ligação de áudio, de vídeo só eu e você. E, Verdade. e muitas vezes tem esse olhar assim, quase que um olhar depreciativo sobre a necessidade de atenção, né? Essa pessoa precisa de atenção. Aí eu me pergunto, quem não precisa de atenção, né? Mas isso muitas vezes a gente fala como se fosse uma coisa assim, essa pessoa precisa de atenção, que pessoa necessitada, né? Que pessoa Gosta de ser o inconveniente. centro das atenções. Exato, né? E assim, puxa, quem não precisa de atenção? Então, a comunicação não violenta também me ajudou a ir mudando esse olhar sobre as próprias necessidades, assim, né? Porque antes Uhum, eu olhava para as necessidades no sentido de, que pessoa necessitada, no sentido de, que pessoa uhum, inconveniente, que pessoa chata, que pessoa sim, dependente, né? E aí eu comecei a perceber, não, mas eu também tenho necessidades, né? Todo mundo tem muitas necessidades. sim, Cada uma vai encontrando uma forma de tentar suprir essas necessidades, né? E às vezes eu também preciso de atenção, e muitas vezes eu preciso de atenção. E aí eu recebo atenção, isso dá uma acalmada, e já já eu preciso de novo, né? verdade. E em todas as relações a gente precisa de atenção, de alguma forma, né? E como e como dói também a gente precisar de atenção numa relação, ou precisar de mais atenção. Às vezes a gente tem um pouco de atenção ali, mas eu queria um pouquinho mais de atenção nessa relação. E aí, às vezes, aquela pessoa não me dá o tanto de atenção que eu gostaria, né? Tá dando um pouquinho, mas não tá dando.
Ai, aquele nível que eu gostaria. Isso dói também, né? Dá uma dorzinha no coração, porque a atenção é uma coisa muito preciosa, né? E quando a gente não recebe Muito, atenção, é quando a gente percebe o quanto que a atenção é uma coisa preciosa pra gente. é verdade. Você falando sobre atenção, eu te disse do meu filho, né, adolescente de 12 anos, ele é muito, me cobra muito atenção, assim. E depois que eu tive, né, comecei a entender como que era o meu jeito, a minha personalidade, a gente vai identificando. E hoje eu sei o jeito dele. Que nem eu vi você comentando esses dias também no seu Insta sobre as linguagens do amor, né? Só a gente se conhecendo que a gente consegue saber qual que é a linguagem do outro, qual que é a nossa e como que a gente pode fazer para aquela pessoa se sente. Ele assim, ele fala, mãe, você não está me dando atenção. Aí eu tenho que largar o celular, largar tudo e andar com ele, fazer uma caminhada para ele se sentir completo, assim. É interessante. É muito interessante. É porque isso que você falou, né? Cada pessoa, por mais que a gente esteja falando a mesma língua, a gente tem uma linguagem diferente, assim, né? Um jeito de expressar coisas de uma forma diferente e um jeito também de querer receber a comunicação do Diferente. outro de uma forma Uhum. diferente. Então, tem pessoas Sim. que têm necessidade muito maior dessa comunicação ser verbal, né? Que você diga Uhum. coisas para elas, né? Que você verbalize as coisas que sente, que você reconheça através das palavras, do verbal, né? Tem pessoas que não têm essa necessidade de ouvir, né, de ouvir Sim. certos reconhecimentos, mas às vezes tem uma necessidade dessa comunicação acontecer mais através do toque, né, do carinho Uhum. físico. E tem pessoas que não têm essa necessidade do carinho físico. Então tem esse jogo meio de quebra-cabeças nas relações, que é assim, bom, às vezes quando eu expresso uma coisa, por exemplo, eu expresso que eu amo uma pessoa. Às vezes essa expressão não chega na outra pessoa, porque a outra Uhum. pessoa tem uma linguagem diferente. Por mais que a gente Sim. tenha o mesmo repertório de língua, né? A outra pessoa Sim. ela funciona de um jeito diferente. E aí quando a gente vai se dando conta disso, esse olhar empático vai ajudando a gente. Puxa, mas então como é que essa pessoa funciona, né? Como é que será que ela prefere receber essa comunicação? Como é que eu posso comunicar uma coisa para ela e essa coisa que eu estou comunicando chegar nela? Porque às vezes eu comunico e não chega, né? Às Uhum. vezes a outra pessoa também comunica alguma coisa para mim e aquela coisa não chega em mim. Ou não chega a Uhum. 100%, chega a alguns por cento, né? Então essa consciência também é muito legal, assim, da gente ir entendendo que cada um tem uma linguagem e a gente vai fazendo esse exercício empático de investigar como é que essa pessoa funciona, como é que ela se expressa, como é que ela tem as preferências também de se comunicar, né? Tem gente que prefere mandar áudio, tem gente que prefere escrever, né? Cada um tem uma Verdade. preferência e a gente, quando a gente vai sacando, a gente também vai, acho que abrindo o canal de comunicação com a pessoa, né? Verdade. Isso é muito Adriana legal. comentou, Adriana, ela comentou que é um tempo, né, que nós estamos vivendo muita ansiedade. Então, às vezes a gente precisa de uma atenção extrema da outra, né? E às vezes a gente não consegue identificar o que que o outro está precisando, né? É, é. E com certeza, né? Essa questão da pandemia, de tudo isso que a gente está vivendo, isso afeta muito a gente, né? Uhum. É inegável. Sim, Todo mundo, assim, dos mais ricos até os mais pobres, afeta todo mundo. Afeta de formas diferentes, né? Muito sim. diferentes. Então, tem pessoas que estão muito mais prejudicadas do que outras. E eu acho que para muita gente, isso que você falou, né? A pandemia, isso que a gente está vivendo, afeta a gente na nossa necessidade de atenção. Porque imagina só, antes, se eu me encontrava com várias pessoas, né? Se eu frequentava outros lugares, mas se eu frequentava mais o meu trabalho, ou se eu via mais os meus amigos, isso tudo
podem ser lugares aonde eu recebo atenção, né? Sim, Se eu começo a frequentar menos esses lugares, encontrar menos pessoas, as pessoas que vão sobrando para me dar atenção são aquelas pessoas que estão bem pertinho de mim, né? Então, a tendência é a gente meio que se sobrecarregar no nosso convívio com as nossas expectativas de atenção, porque toda aquela necessidade de atenção que eu tinha, agora é quase como se dependesse da pessoa que está ali do meu lado, né? E é muita necessidade, porque antes sim, eram várias pessoas que cuidavam dessa minha necessidade. Agora só tem uma ou duas pessoas ali do meu lado. Então, essas pessoas não vão dar conta mesmo, né? E aí a gente vai sentir esse vazio, vai sentir essa falta, né? Eu não sei, eu não sei como é que é com o seu filho, assim, eu não sei se a pandemia de alguma forma deu uma aumentada um pouco assim na carência, na necessidade dele, mas sim. eu imagino que para muitas pessoas a necessidade de atenção e outras necessidades de carinho, né, de reconhecimento, de valorização, isso tudo ficou mais latente também, né, agora nesse momento da pandemia, porque a gente se restringiu muito, né? Sim, com certeza. Com certeza aumentou, sim, aqui em casa. Ah, você falando aí sobre esses tempos, que já vai há mais de um ano já, né, nós dentro de casa. O início da pandemia, no ano passado, quando a gente começou a trabalhar em casa e tudo mais, eu tinha algumas amigas que a gente sempre mantinha contato, né, presencial, direto no trabalho, e a gente começou a conversar pelo WhatsApp, videochamada, e eu sempre questionava, como é que tá? Tudo bem? E a pessoa falava, tá tudo bem, mas eu tô presa, tô numa prisão. Como que é a pessoa, né? Ela consegue, é, como é que eu vou te falar? Ela vai identificar a casa dela como uma prisão. Para Uhum, mim, eu já achei que foi, assim, a pandemia foi muito ruim, mas trouxe muita coisa boa também. Né? Me uhum, levou para esse lado do estudo, do entrar para dentro de mim mesmo. Então, eu levei mais para o lado do aconchego, mais para o lado do aprendizado. E meus amigos uhum. falando que se sente preso dentro de casa. É a Pois visão que é, cada um tem, né, de... é. Às vezes, e tem isso, né? Às vezes, uma mesma coisa, assim, às vezes a gente vive coisas diferentes, né? Sim, Às vezes a gente vive um mesmo fato, só que esse mesmo fato afeta a gente de formas diferentes forma também, né? diferente, E a gente tem exatamente. interpretações diferentes desse fato, né? Então, às vezes, quantas vezes, por exemplo, alguém falou alguma coisa numa reunião, vamos supor, eu estava numa reunião, alguém falou Uhum, alguma coisa e eu fiquei chocado. Eu falei, nossa, como é que essa pessoa fala isso e tal? E aí eu fui falar com outra pessoa e falei, nossa, você viu o que a pessoa falou? Que absurdo! E aí a pessoa falou, ah, não achei nada demais, né? uhum. Então, assim, foi a Sim, mesma. A, a gente estava é, no mesmo lugar, viu a mesma pessoa falar a mesma coisa, só que eu tive uma interpretação da coisa e outra pessoa teve uma interpretação diferente, né? Então, como que isso também vai ajudando a gente a se localizar sobre como que os fatos que acontecem, eles se conectam com a nossa recepção desses fatos, né? Como é que a gente recebe eles, como é que esses fatos se conectam com a nossa história, né? uhum, Então, às vezes, se eu falo para alguém assim, ah, não gostei da sua roupa, né? A pessoa pode falar, ah, a roupa é minha, eu me visto como eu quiser, né? Agora, se eu falo para outra pessoa, ah, não gostei da sua roupa, talvez a pessoa fique ofendida e fale, ai, meu Deus, então é melhor eu não sair mais de casa, né? Ou, nossa, o Pedro é tão grosso, né? Então, cada pessoa uhum. reage de um jeito e com certeza, agora na pandemia, cada pessoa está reagindo de um jeito e também as várias etapas, né? As várias ondas. Então, eu lembro, por exemplo, agora na pandemia, teve uma época que eu estava super animado, que eu estava fazendo cursos online, eu estava dando cursos, Uhum, eu estava fazendo sim. cursos como aluno, eu estava estudando muito. Aí teve momentos que eu também estava deprimido e falando assim, nossa, que saco isso tudo, né? Quando é que vai passar? E vendo pessoas morrendo, né? Então, a gente também fica nessa montanha russa, assim, porque é, é um,
é uma proporção, né? É um fato de uma proporção que mexe muito. E eu acho que muita gente está emocionalmente instável agora na pandemia, né? Muita gente voltou a fazer terapia, muita gente voltou Sim, a tentar estudar alguma coisa para cuidar das emoções, né? Cuidar da sim, saúde mental também, porque todo mundo ficou mexido, algumas pessoas mais e outras menos, né? Mas todo mundo ficou. verdade. Eu acho que um lado positivo disso tudo que está acontecendo é a gente se dar conta da importância da saúde mental, da saúde emocional, né? Porque muitas Sim. vezes essa saúde ela é tida como menor do que a saúde física, né? Até como se elas não tivessem nada a ver uma com a outra. Eu vou cuidar do físico e o mental e o emocional eu vou empurrando aqui, né? Esquece. E às vezes já tem até um preconceito também, né? Nossa, você faz terapia, né? Você está estudando isso, você tem algum problema, alguma coisa assim, né? Quem que não tem problema, né? Então, acho que isso vai ajudando a gente a quebrar um pouco esses tabus, esses preconceitos e a gente também se humanizar mais, assim, né?